girando um pouquinho mais os nossos assuntos e, aliás, falando dele, aquele que pode ser o sucessor de Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Ele tem se posicionado, tem dito a aliados que não tem pressa de se candidatar à presidência da República. A apuração é da nossa âncora Raquel Landim. Quando questionado sobre esse assunto, Tarcísio responde que prefere tentar a reeleição estadual, que, diga-se de passagem, é o desejo do seu fiador na política, o Gilberto Kassab, do PSD. Ele afirmou a pessoas próximas que gostaria de deixar um legado em São Paulo e que não dá para fazer entregas nas áreas de habitação, saúde e educação somente em 4 anos. Disse também que a família dele se adaptou bem à capital paulista e ele já chegou mais longe do que imaginava na vida pública. Enquanto outros governadores, como Romeu Zema, Eduardo Leite e Ratinho Júnior, já se movimentam com agendas em outros estados, Tarcísio segue focado em São Paulo. Nesta semana, ele vai a Brasília, porque vai lá defender os interesses do estado na reforma tributária. Tarcísio foi ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro e é apontado como uma das possíveis escolhas do ex-presidente para substituí-lo na corrida presidencial. Vamos à análise? Bom, Vitor, vou começar girando por você agora, porque, tem esse interesse também de Gilberto Kassab, de que ele vá para a reeleição. Quando você fala no Republicanos, eles colocam freio, fala calma, tem um estado, mas tem muito também de uma blindagem, porque se a Tarcísio começa a se expor agora, vai levar pedrada. Exatamente, Tainá. Eu acho que tem esses dois lados que você comentou. A gente não pode nunca desconfiar do que diz Gilberto Kassab, né, que é conhecido entre nós aqui como oráculo da política. Então, acredito que Tarcísio ouve Gilberto Kassab, que é um político experiente e realmente tem uma leitura muito afiada do cenário. E acho que é exatamente isso que você falou. Acho que o Tarcísio faz um movimento, pelo menos nos bastidores, para não se expor e para não ser colocado numa vitrine para virar alvo e antecipar em 3 anos uma discussão política para 2026. Ele tem um caminho longo pela frente e tem a missão de fazer um bom governo em São Paulo e começou de uma forma muito equilibrada e ponderada e com medidas importantes a gestão aqui em São Paulo e acho que faz muito bem se afastar do cenário eleitoral, pelo menos de forma expressa, até para não virar vidraça. Seria um movimento, acho que contraproducente do ponto de vista político. Até porque o governo de São Paulo tem que manter uma interlocução com o governo federal, do presidente Lula, e seria muito nocivo se houvesse esse movimento, como já houve no passado recente, por exemplo, do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, nesse embate com os governadores de uma forma completamente aberta, principalmente por aspectos ligados à pandemia, mas acho que Tarcísio vai tentar se cacifar nesses 3 anos de gestão. Acredito que ele escute Gilberto Kassab, que tem uma leitura de que seria muito positivo que ele fizesse os 8 anos, né, que concorresse à reeleição e fizesse os 8 anos aqui em São Paulo antes de tentar uma corrida presidencial. Mas, em paralelo, vejo o Tarcísio como um dos nomes mais bem posicionados para capitalizar esses votos do ex-presidente Jair Bolsonaro e também aglutinar votos de gente, sim, que votou no atual presidente Lula nessas eleições, porque existiu uma divisão de votos entre o mais rejeitado, né, o candidato mais rejeitado. Muita gente que votou em Lula votou contra o Bolsonaro e vice-versa. Então, acho que Tarcísio pode, se fizer uma gestão coerente, uma gestão centrada, mantiver o equilíbrio na política, não entrar nas polêmicas que Bolsonaro entrava, em guerras de narrativa que Bolsonaro entrava, ou, enfim, subir o tom de forma mambembe, como o ex-presidente fazia, acredito que ele tem muito poder de aglutinar também votos do centro e ser um candidato competitivo, seja em 26 ou seja em 30. Janaína, agora, se a ideia do Tarcísio é, de fato, se manter um pouco na espreita para não ficar muito exposto, ele conta com um apoio essencial, que é do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não o assume como sucessor natural. Embora todo mundo tente levantar isso de Bolsonaro, ele
Eu acho que é resistência? O que é do ex-presidente ou é estratégia? Não, eu penso que ele ainda está muito ferido. Eu não vejo como uma estratégia nesse momento. Ele ainda está muito ferido, muito inconformado. Eu creio que ele ainda precisa de um tempo para digerir tudo o que está acontecendo com ele. Então, não vejo como estratégia. No que concerne ao governador, a fala do governador é uma fala muito responsável e é uma fala muito coerente com a pessoa que eu conheci, quando ele ainda estava pensando se aceitava o desafio que o ex-presidente impôs a ele ou propôs a ele de vir candidato a São Paulo. Eu lembro que ele falava, não, Janaína, o presidente deu a missão. E aí teve uma hora que eu até me irritei. Eu falei, escuta aqui, mas o senhor, se for enfrentar, é porque é missão ou o senhor vai querer trabalhar para o São Paulo? Porque eu não vou apoiar uma pessoa só porque tem uma missão. Eu quero saber se o senhor vai trabalhar para o São Paulo. E ele disse que ele ia trabalhar, ele ia estudar São Paulo. E ele me parece uma pessoa que não tem aquela vaidade do cargo, do status. Ele tem a vaidade da realização. Tá? Vou dar um exemplo bem objetivo. Numa dessas nossas conversas, não foram muitas, tá? Não foram muitas, mas ele explicou por que ele queria que o presidente fosse reeleito. Porque ele, na condição de ministro, conseguiu fechar muitos contratos e trazer muitos investimentos que só iriam aparecer no segundo mandato. Ele falou, Janaína, tudo que nós construímos vai florescer daqui 4, 5 anos, entendeu? Nós tínhamos que ter esse segundo mandato. Então, quando ele fala nos 8 anos, é muito coerente, entendeu? Com o que ele me disse. Então, eu acredito firmemente que ele está falando a verdade e ele me disse essas coisas muito antes dele ir para o Republicanos, muito antes dessa aproximação dele com Kassab. Então, eu acredito que essa fala é de Tarcísio. Kassab pode até pensar dessa forma, mas é uma fala de Tarcísio. Eu, na condição de paulista, de brasileira, fico feliz porque nós temos poucos quadros responsáveis na política, pessoas que pensam no hoje. E é óbvio que se chegando próximo da eleição nós não tivermos uma alternativa, eu acredito que ele repensaria. Mas me parece mesmo que é o desejo. Ele é muito jovem, Ele acabou de fazer 48 anos, para a política é um menino. Então, é uma fala que me agrada e eu acredito que seja verdadeira. Ô Zambelli, quero te ouvir também sobre esse posicionamento do Tarcísio, Logo que veio a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, todo mundo queria saber qual seria o posicionamento, qual seria a postura de Tarcísio de Freitas diante dessa possibilidade dele ser um substituto de Jair Bolsonaro. Tá aí ele tentando, ao menos, colocar uma pedra, por enquanto, nesse assunto. Não existe outro discurso possível para o governador Tarcísio. Ele não pode se lançar candidato agora, cá para nós, Então, acho que é até meio ingênuo assim, essa discussão. Olha, o Tarcísio está dizendo que não é candidato. Ele não pode se lançar candidato. Não tem, ele vai encurtar o mandato dele. Ele acabou de assumir, há 5 meses ele assumiu, há 6 meses ele assumiu o Estado de São Paulo. Então, politicamente não tem outro discurso. Não interessa a ele antecipar esse debate agora. Para ele é até interessante que Bolsonaro postergue ao máximo possível ali a escolha do sucessor natural e tal. Agora, o governador de São Paulo, ele sentou no cargo, ele é um candidato natural à presidência da República. Pode até não assumir isso, mas o governador de São Paulo é um natural postulante ao Palácio do Planalto. Sempre foi assim, historicamente, e não vai mudar agora, porque o Tarcísio é técnico e tal. Eu entendo essa posição da doutora Janaína, mas a política, às vezes ela ensina, por exemplo, a gente que projetos de médio e longo prazo no Brasil não costumam prosperar. Os projetos na política são curtoprazistas. Então você vai fazer um desenho, um estratégico, olha, daqui a 8 anos eu vou estar melhor, reeleito, governador, deixar meu legado. Daqui a 8 anos na política tanta coisa pode acontecer, inclusive nada, mas não dá para você ficar apostando em projetos de longo prazo. Então eu vejo esse discurso do governador como o único possível nesse momento. E postergar esse debate é o que interessa a ele nesse momento. Porque, veja, não existe outro integrante do campo do centro para a direita no país que esteja melhor posicionado hoje que Tarcísio de Freitas para assumir esse, entre aspas, espólio político de Bolsonaro. Ele é o governador do maior estado do país, ele foi eleito com uma votação expressiva, mesmo sendo
do Rio de Janeiro em São Paulo, que era um tabu, muita gente apostava que seria fatal para a candidatura. Ele tem os principais partidos do centro hoje gravitando na sua órbita, ou seja, o PSD, o PL, o PP, até o MDB, nessa aliança que ele está costurando com o prefeito Ricardo Nunes na capital. Então, do ponto de vista político-partidário, ele é o ator político do campo bolsonarista com maior estrutura hoje para disputar uma eleição, com maior apoio partidário. E aí ele vai chegar no ano eleitoral e dizer assim, olha, tem um chamamento do grupo de Bolsonaro para que ele seja candidato e vai dizer, não, eu vou disputar a reeleição porque o quê? Porque eu quero deixar meu legado aqui e tal. Esse chamamento, na minha opinião, ele é impossível de ser rejeitado, né? Assim, agora ele não vai assumir isso de forma alguma, acho que não faz sentido, não tem outra retórica que ele possa adotar nesse momento, mas a construção política do grupo dele é para que ele esteja bem posicionado em 2026, porque já que Bolsonaro vai insistir em se manter no jogo político e vai ter uma liderança ali como cabo eleitoral, essa decisão vai ficar ali para o ano da eleição, pouco antes da convenção. A gente vai discutir isso aí, no caso dele, como ele teria aqui no caso renunciar ali no final de março de 26, vai puxar para março ali, depois do carnaval de 26 é que essa decisão vem, mas do ponto de vista político não tem outra conduta que ele possa adotar nesse momento que não seja rejeitar essa possibilidade da candidatura e focar de fato no governo paulista.